Ó, quentinho fica até melhor. O chá. Tá comigo? O chá quentinho até fica gostoso. Vamos lá, então, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Certinho? Boa noite, tudo bem? É o Eric que tá falando. Oi, Eric, tudo bom? Então, tá bom. Tudo bom. Gente, vamos começando, então, até a gente se adequar aí, ajustar o material. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura organizacional, clima organizacional. Mandei o material para vocês aí, vocês conseguiram abrir, né? Para quem não tem o hábito de acompanhar pelos dois, tanto pelo WhatsApp como pela tela aqui. E então vamos começar. A gente, antes de dar um recado, assim, me parece que tem alguns alunos entrando depois, quando a gente está na sala de aula é mais fácil de a gente visualizar, né? Mas no grupo eu sei que tem algumas pessoas movimentando, dizendo que estão entrando agora. Quem ainda não tiver as aulas que nós tivemos até então, pede para mim no privado que eu reencaminho para vocês. Eu já mandei para 2 alunos novos, mandei todo o material. E aí, se tiver mais alguém nessa situação, eu reencaminho para vocês também, tá? Para não ficar perdido. Lembrando que essa aqui, então, é a nossa terceira aula, tá? Nós tivemos uma aula de apresentação, tivemos uma aula que nós falamos de alguns conceitos, personalidades, valores. Semana passada a gente falou de percepção, né? Eu mandei um texto para vocês lerem sobre percepção. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura organizacional. Eu sempre começo falando que a matéria é comportamento organizacional, né? Que a gente acaba falando bastante aí da questão, o tema é o comportamento organizacional dentro da empresa, mas a gente acaba terminando sempre em aspectos de psicologia, em assuntos de psicologia, né? Então, é bem interessante para vocês poderem até acompanhar o dia a dia de vocês, irem comparando, irem compreendendo um pouquinho. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar dentro desta linha de raciocínio de comportamento organizacional, né? Hoje a gente vai falar do comportamento organizacional dentro do ambiente da empresa. A gente vai falar um pouco sobre cultura organizacional e também sobre clima organizacional. Então, a gente vai relacionar esses conteúdos, né, dentro, quando a gente fala cultura organizacional, ambiente organizacional, a gente está falando de qualquer instituição, pequeno, médio ou grande porte, existe uma cultura, né? E é importante que a gente se identifique, que a gente veja onde que a gente se enquadra e quais são as questões. Para a gente falar de cultura, a gente vai falar muito de valores, né? Vocês vão entender que a cultura de uma empresa está muito relacionada a valores, então é importante que a gente retome lá alguns conceitos que nós já vimos, tá? Alguém já ouviu falar de cultura? Vocês viram, eu estava conversando aqui com o Anthony, a hora que vocês estavam ingressando na aula, e alguns vocês já tiveram alguma coisa, né, pessoal? Gente, nós temos aqui, aproveitando, nós temos nessa disciplina aqui, comportamento organizacional, 2 turmas, tá? Uma turma de comportamento, de gestão de RH e uma turma de gastronomia, tá? Então, eu vou pedir a gentileza para vocês, eu comecei a mexer lá, verificar, pontuar algumas atividades, e alguns alunos não se identificaram, então eu preciso que vocês, primeiro, coloquem sempre nas atividades
o nome completo de vocês e a turma, se é RH ou se é gastronomia, tá? Para eu poder localizar onde vocês estão, para eu poder pontuar. Então, quando vocês forem me entregar as atividades, no final ali do e-mail, você vai entregar uma atividade anexada. Aí no e-mail você fala, sou fulano da turma tal, ok, só para eu para me ajudar um pouquinho ali a localizar e facilitar para dar pontuação, tá? Bom, voltando então, a gente vai trabalhar hoje, vai falar um pouquinho sobre a cultura de uma empresa, né? Então, vocês já ouviram falar em cultura organizacional? O que é cultura organizacional? Quem gostaria de falar um pouquinho? O que é a cultura de uma empresa? Eu sei, professora. Quer dizer, eu posso falar o que eu entendo, tá? Claro. Vamos lá. Missão, visão, valores. Fazem parte da cultura. Sim. Certo. Esse é que eu entendo. Que a cultura... Então, assim, na tua... Qual que é teu nome? Eric. Ah, tá, Eric. Porque aqui aparece para mim como usuário desconhecido. Nossa. Então não consigo... Alguns falam... quando vocês falam, alguns falam e aparece o nome aqui embaixo. No seu caso, está aparecendo lá, usuário desconhecido, por isso que eu te perguntei. Então, Eric, na tua concepção, então, a cultura, ela se resume na visão, missão e no valor, certo? Sim. Aí, através de missão e valores, se engloba várias coisas, né? Constitui a cultura, ok. Mais Sim. alguém? Professora, nós vimos um pouquinho, né, no primeiro semestre, que é aquilo que ela acredita como crença, valores, não é? Isso mesmo. Está ligada às crenças, aos valores, né? Então, quando a gente fala de cultura, eu já vou chegar aí ao que você falou, tá, Eric? Não esqueci, não. Então, Tá veja, bom. quando a gente fala de cultura, ela envolve, né, a maneira como a empresa percebe, né, as pessoas que estão nela inseridas. Então, quando a gente fala de cultura... Boa noite, professora. Boa noite. Ela está ligada às crenças, né? Então, segundo esse autor aqui, o Davis, ele tem uma definição bem simples e ele fala que a cultura é um padrão de crenças e valores que são compartilhados e que dão significados aos membros da instituição, proporcionando, então, a esses membros regras para os seus comportamentos, tá? Então, o que seria um padrão de crenças e valores? Veja, é tudo aquilo que a empresa acredita, né? Crença no sentido dela acreditar o que é importante e o que não é. Então, veja, quando nós fizemos a aula lá de valores, o que a gente falou sobre valores? Quem lembra? O que são valores? Eu entendo mais ou menos como os valores éticos e morais, né? As políticas internas da empresa. Não estava na aula, mas é mais ou menos o que eu entendo. É o que você entende por valor, tá certo? É isso mesmo. Os valores, quando a gente falou... Oi? Quem está falando? O que a empresa preza. Isso, o que ela acredita. O que ela preza, o que ela acredita, né? E aí, a partir do momento que a empresa acredita naquilo, ela impõe aquilo como correto para os seus funcionários, tá? Então, a gente tem aqui um autor, que é o Schein. Ele tem um livro muito interessante, somente sobre cultura organizacional. Ele é um autor, ele é um estudioso, né, deste tema. E ele faz uma definição de cultura um pouco mais elaborada. Então, ele fala o quê? Que a cultura é um conjunto de pressupostos básicos, eu já vou explicar para vocês o que são esses pressupostos, né? Como se fossem regras, então é um conjunto de regras que um grupo inventou.
tá? Então, assim, como assim um conjunto de regras que um grupo inventou? Quando a gente trabalhou lá atrás, lá nas primeiras aulas, quando a gente falou de valores, valores é por isso que é importante que vocês entendam o que são valores. Vocês vão ver que essa palavra, valores, eles aparecem em vários contextos, em vários momentos, né? Então, esses valores é tudo aquilo que a gente aprendeu, que nos foram passados, né? Que alguém passou para a gente, então, geralmente vem da família, da pessoa que te deu uma base na infância, e ela passou para você alguns valores, aquilo que ela dizia ser o correto. Então, todos nós temos os nossos valores, né? Eu tenho os meus, vocês têm os de vocês, e às vezes, o que, por exemplo, para mim é algo assim muito importante, para um aluno não é, para outra pessoa é mais ou menos. Então, existe aí uma classificação assim, de importância de acordo com aquilo que nos foi ensinado, de acordo com aquilo que nos foi passado. Quando a gente transfere para o ambiente organizacional, o que acontece? Veja, a empresa ela é formada, né, por pessoas também, ok? Então, ela tem lá no seu topo, né, a gente tem lá a pirâmide, então, assim, no topo da pirâmide, a gente tem lá a diretoria, o nível executivo, tá? Que são as pessoas estratégicas, são as pessoas que comandam. E essas pessoas, cada um deles tem os seus valores. Quando a gente fala de instituição, quando a gente fala de organização, as pessoas que comandam a empresa, elas trazem para o ambiente organizacional aqueles valores que elas consideram importantes, tá? Então, quando a gente fala assim, né, quando o Schein fala que é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, quem é esse grupo que inventou? O nível executivo, tá? Os diretores, o nível executivo, que inventou, descobriu e desenvolveu, né, ao lidar com os problemas de adaptação da empresa. Então, ele diz o seguinte, que as pessoas, né, o nível executivo se reuniu, estabeleceu algumas regras, certo? Para a gestão daquela empresa, né? E ele percebeu que aquilo deu certo naquele momento, né? E aí, então, ele passa ao quê? Considerar que é válido, né? E aí ele começa a repassar essas novas regras para todo mundo que entra na empresa. Então, quando a gente fala de pressupostos básicos, né? Então, são as regras que um grupo inventou, instituiu, percebeu que deu certo, e aí, então, ele começa a estender para os novos, à medida que as pessoas vão entrando, né? Os novos funcionários, então, eles vão estabelecendo o que é correto e como deve ser, como é que você deve agir naquela empresa. Então, veja, a cultura organizacional, ela difere de empresa para empresa, tá? Então, você tem empresa de pequeno, médio, grande porte e se você for comparar duas empresas, por exemplo, de pequeno porte, você vai ver que a cultura ela pode ser diferente. Por que ela vai ser diferente? A empresa do mesmo segmento, do mesmo ramo de atuação, com o mesmo número de funcionário, mas a cultura é diferente. Porque as regras que foram estabelecidas vieram de pessoas diferentes que trouxeram consigo os seus valores. Deu para entender, gente? Ou ficou confuso? Professora, Oi. pode ser também como se fosse assim um estatuto, né, que a empresa criou, né, que tem dentro da empresa com as suas normas para ser seguida, não é isso? Isso. A gente vai ver aqui alguns elementos que compõem, né? Como que essa cultura ela é formada, o que compõe essa cultura, e aí a gente vai começar a perceber o seguinte, que tem algumas empresas que elas têm o código de ética, né? Então, o que, por exemplo, você chamou de estatuto,
tem algumas empresas que são mais organizadas, né? E elas têm lá um código de ética, um código de conduta, né? Ou um estatuto. Os nomes eles vão mudar, tá? Mas geralmente o objetivo é o mesmo. As pessoas criam as regras, né? Para que todo mundo tenha o mesmo padrão de comportamento. Espera-se que, né, essas regras existem para que todo mundo tenha o mesmo padrão de comportamento. E aí a gente vai ver aí o que forma aí essa cultura organizacional, tá? Então, veja, em termos de níveis de cultura organizacional, né, nós temos aqui três termos, tá? Que é bastante utilizado aí nesse contexto da cultura organizacional, que são os artefatos, os valores, tá certo? E os pressupostos, né? O que são os artefatos? O artefato, ele constitui a estrutura da empresa, tá? Tudo aquilo que está ligado ao processo da organização. Então, a gente chama de artefato tudo aquilo que é norma, que é política de trabalho, que é procedimento de trabalho, às vezes até o próprio layout da empresa, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem aí empresas que elas têm assim uma grande sala, né? Uma sala grande, não tem divisória, trabalha todo mundo no mesmo ambiente, departamentos diferenciados dentro do mesmo ambiente, com baias baixas, dividindo o mesmo espaço físico. É um tipo de layout. Nós temos empresas que são, outras empresas que são separadas por divisórias até o teto, né, com salas fechadas para cada departamento. Então, veja, o layout, ele já diz bastante da questão da cultura daquela empresa, tá? Então, é importante que vocês entendam hoje que vocês consigam classificar a cultura da empresa de vocês. Vocês comecem a associar lá ao local onde vocês trabalham, ao ambiente de trabalho, ou, se não estiverem trabalhando agora, alguma empresa onde vocês já tenham trabalhado, né? Então, assim, aquela empresa, ela tinha normas por escrito, normas, procedimento de trabalho, tinha política, né? Política de recrutamento e seleção, política de admissão, política, enfim, a política de cada área de atuação. Então, tudo que envolve documento, papel, documento, procedimento, recebe o nome aí, está dentro aqui dessa classificação de artefatos, tá? Os valores estão relacionados às crenças, tá? Então, são os valores que vão dar suporte para essa cultura organizacional. Então, quando a gente falou de valores, o que a gente falou de Caiu? Ficou mudo para todo mundo? Aqui a professora parou. Caiu? Acho que ela caiu dela. Eu também. Caiu dela. Tá com cara de paisagem aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Marcelinho. Boa noite. Bora, gente, é segunda, anima. Boa noite. A professora colocou lá no grupo. Pessoal, caiu aqui. Vou reconectar. Aguardemos, então. Marci! Oi, amor. Oi, voltou? Voltei? Voltou, professora. Voltou, professora. O Voltou. próprio sistema,
O próprio sistema me derrubou e me trouxe de volta. Eu fiquei aqui só olhando. Então tá bom. Vocês ficaram e eu caí, foi isso? Foi. Então tá bom. Voltei. Então, onde que eu parei? Então, eu parei nos valores, né? Então, os artefatos estão relacionados a normas, procedimentos, layout. Os valores estão são os valores que dão suporte a essa cultura, né? Então, são valores que são expressos, eles se referem às preferências, às aspirações, às crenças, aquilo que se acredita, né? Então, você começa a avaliar, né? Quais são os valores da sua empresa? Então, a gente tem, por exemplo, empresa que ela preza muito a imagem dela, então, ela tem uma preocupação muito grande com a imagem, então, ela tem todo um cuidado para não denegrir a imagem perante o cliente. Tem empresa que ela dá muito valor ao cliente, né? Então, o cliente em primeiro lugar, ela faz tudo para que aquele cliente seja atendido, que ele fique satisfeito, né? Que ele seja um cliente leal, Cliente né? VIP. Cliente VIP, professor. Cliente VIP, cliente fidelizado, né? Eu estava procurando o termo de fidelização. Agora, tem empresa que ela não tem uma preocupação com o cliente, né? A preocupação dela é vender. Já compraram alguma coisa em que a preocupação da empresa era a venda e não a entrega, né? Então, eu dou muito isso como exemplo, assim, você trabalha numa empresa e as pessoas falam assim, olha, o importante é você vender, bater a meta de venda. Se a gente vai entregar, aí já é outra coisa, tá? Então, você vende lá, bate sua meta de venda, mas eu vou entregar quando eu puder. Então, assim, a cultura, vocês percebem que a cultura é diferente, né? Já não existe ali uma preocupação com esse cliente, certo? Fidelidade, idoneidade, tem empresa assim que você trabalha tranquilamente, você sabe que você vai ter seu fundo de garantia, o seu salário vai cair no dia certinho, seus benefícios serão pagos. E tem empresa não, tem empresa que a pessoa trabalha sempre na insegurança, né? Então não sabe se tem fundo de garantia, às vezes tem, pode ser que não tenha, atrasa salário. Então, assim, é cultural, tá? Não é uma questão econômica do momento, mas é uma questão cultural. Você conversa com o outro, independente de crise ou não, a empresa sempre trabalhou assim. Tem empresa, gente, que contrata as pessoas e daí 3 meses ela manda embora. Ela tem um alto turnover, tem um turnover muito grande, né? Uma rotatividade de pessoas muito grande, e ela contrata por 3 meses. Quando a pessoa está completando lá, achando que vai passar no período de experiência, ela automaticamente desliga as pessoas. Isso é cultural, tá? Então, quando a gente fala de cultura, é a estrutura, isso vem de cima, tá certo? Quem que define se vai contratar uma pessoa efetiva ou se vai mantê-la ali somente por 3 meses? O nível executivo. Então, são regras que vêm de cima, são valores que vêm de cima e que são repassados para toda a empresa, tá? Então, é importante que vocês entendam e consigam enxergar isso dentro do ambiente organizacional. E aí eu já vou chegar um pouquinho mais para frente, vou explicar para você onde que isso está relacionado conosco, né? Porque assim, a gente vai trabalhar no local todos os dias, né? Então, se você parar para analisar, você acaba ficando mais tempo no teu ambiente organizacional, às vezes, né, do que na sua casa. Então, aquele ambiente, aqueles valores, eles acabam interferindo na sua dinâmica do dia a dia, tá? Então, é importante que você entenda o que é a cultura organizacional, e eu sempre falo isso, que você entenda o que são valores e que você entenda o que é cultura organizacional, porque às vezes você trabalha num local legal, um ambiente bom,
o seu salário até que é razoável, os benefícios são bons, né? Mas tem algo que te incomoda muito e você não sabe explicar exatamente o que é. Fala, não, poxa, o salário é legal, as condições são boas, o local é... Mas o que será que te incomoda, né? Então, é importante que você entenda o que são os valores, porque, às vezes, são os seus valores que não que não casam com os valores da empresa. Então, às vezes, a empresa é legal, ela te paga um bom salário, ela tem bons benefícios, mas você tem que adotar determinadas atitudes, determinados comportamentos dentro daquele ambiente organizacional que vai contra os seus valores pessoais, né? E aí você começa a ficar incomodado, mas você não sabe exatamente o porquê que aquilo está te incomodando. Deu para entender, gente? Hã? Conseguiram relacionar alguma situação que vocês ou já passaram ou que vocês estejam passando? Sim, não, talvez? Sim. Algumas situações, sim. Sim, professora. Sim, né? Às vezes acontece. Bom, os pressupostos são... o que são os pressupostos, né? Os pressupostos é tudo aquilo que acontece dentro da empresa que você percebe, né? Está dentro daquele contexto de percepção, tá? A gente costuma dizer que os pressupostos, eles são invisíveis. Então, o que são pressupostos? É tudo aquilo que acontece dentro da empresa, tá? Não está escrito. Às vezes, os pressupostos, eles não estão escritos, mas todo mundo agindo de uma determinada forma, tendo um determinado comportamento, né? Porque alguém falou para fazer aquilo, mas as pessoas não questionam muito, certo? Então, não tem uma explicação. E aí, o que acontece? As pessoas acabam adotando comportamentos, né? Que elas não sabem, mais ou menos assim, justificar, tá? Esses são os pressupostos. Uma vez eu dei um treinamento numa empresa, era um hospital, fazia muitos anos isso. E, inclusive, a gente estava falando de outro assunto, era atendimento ao cliente, nem tinha nada a ver com cultura. Mas aí, num determinado momento ali, num exercício, eles contaram para mim que eles não podiam usar o elevador social dentro do hospital. E aí eu perguntei, mas por quê? Mas assim, não no intuito de questionar, eu perguntei por pura curiosidade, sabe? Falei, não, mas por que vocês têm que usar só o serviço? E aí, gente, ninguém soube responder. Ninguém soube responder o porquê que eles usavam só o elevador de serviço. Então, é um exemplo, assim, de um pressuposto, né? Então, assim, é algo que acontece, algo que tem dentro da sua empresa, que acontece dentro do seu ambiente organizacional. Quando você chegou lá, alguém falou para você fazer dessa forma, mas ninguém sabe te explicar o porquê, tá? E as pessoas acabam tendo ali determinados comportamentos, acabam tendo ali determinadas atitudes sem justificar, entendeu? Sem saber a causa. Deu para entender, gente? Então, a gente tem aqui 3 níveis de cultura, né? São 3 itens que estão relacionados à nossa cultura, que são a forma de trabalhar, tá certo? Então, tem empresa que ela é extremamente organizada, ela tem normas, procedimentos, política, tudo escrito direitinho, e tem empresa que não tem nada disso. Ela funciona, ela trabalha, mas só no verbal, né? Só no informal. Tá? Os valores, aquilo que a empresa valoriza, e os pressupostos, aquelas ações, aquelas atitudes que as pessoas têm, que as pessoas adotam, mas que elas não sabem exatamente explicar o porquê daquelas atitudes. Elas simplesmente seguem. Né? Dentro da cultura, então, a gente pode dizer que ela é
a cultura organizacional, ela é um conjunto de normas e valores, né, que moldam os comportamentos das pessoas dentro de um ambiente institucional, dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então, para a gente resumir, a cultura ela é o conjunto de normas e de valores que aquela empresa considera como sendo importante e que molda as pessoas. Ou seja, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Que está relacionado com aquilo que eu falei para vocês no início, lembra? Acaba se criando aí um código de ética, que é aí nada mais é do que você pegar a cultura organizacional e colocar dentro de um livro, né? De um manual. Então, é o que pode e o que não pode, tá? Veja, eu vou dar um exemplo para vocês, né? 2 tipos de empresas para vocês poderem entender, né? Você tem uma empresa em que você trabalha com... Eu não estou falando que está certo ou que está errado, tá, gente? Eu estou dando exemplo das empresas. Então, você tem lá a empresa que ela mecaniza ponto de entrada, mecaniza ponto de saída, ela desconta se houver atraso, ela não tem flexibilidade de horário, você vai trabalhar, tem câmera em todos os lugares, filmando a pessoa. É um tipo de cultura, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, tá? Assistam o filme do Google, né? Sempre quando a gente fala de cultura, é legal a gente ver o filme do Google, porque a Google ela tem uma outra estrutura, né? Ela tem flexibilidade de horário, ela tem o home office, ela tem uma cultura totalmente diferente. Então, assim, ela tem ambientes de lazer no meio do ambiente de trabalho, né? Então, ela permite, por exemplo, que se você estiver trabalhando e você está estressado, que você levante ali da sua mesa e, sei lá, vai jogar uma sinuca e depois você volta para trabalhar. Então, isso está relacionado aos valores de quem comanda aquela empresa, do nível executivo, tá? Então, você pode ter um executivo extremamente autoritário, que quer que o grupo trabalhe em regime de policiamento, assim, né? Sempre orientando, observando, e você tem o executivo que ele dá uma liberdade, né? Para que os funcionários trabalhem com horários flexíveis em situações diferenciadas. Tá claro para vocês, gente? Deu para dar uma entendida nos diferentes tipos de cultura? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, professora. Não? Nenhuma pergunta? Não? Não? Tá bom. Ô, Sandra, Oi? é o Sidney que está falando. Esse tipo de cultura só dá para fazer em empresas do tipo da Google, né? Porque você também não pode parar uma operação num CD para fazer funcionário ficar no lazer, né? Por isso que eu te Depende falei, muito da veja, empresa também. por isso que eu te falei que, assim, que não tem certo ou errado. Depende muito do segmento de atuação. E, além do segmento, Sidney, depende muito da maturidade da equipe, tá? Então, por exemplo, às vezes a empresa ela quer até ter, por exemplo, um sistema de compensação de horas, um horário mais flexível. Vou te dar um exemplo simples. Por exemplo, o funcionário ele entra às 8, trabalha das 8 às 17, tá? Mas aí aquele dia ele entrou às 8h05. Então, se você tem um horário flexível, então você sai às 17h05 para compensar aquele atraso. Então, assim, tem lugares que pode fazer isso, você poderia fazer isso, desde que houvesse maturidade, né? Então, assim, a gente sabe também que tem empresas que não é possível implantar esse tipo de sistema de trabalho, porque as pessoas não têm maturidade para isso. Então, você começa a dar muita liberdade
e as pessoas começam a se perder nas ações, né? Então, além do segmento, tem também a questão da maturidade da equipe, né? Então, são duas coisas que estão relacionadas à cultura, sim. Tá? Ok. Bom, para a gente poder entender, veja, existem aí alguns elementos que compõem essa cultura, tá? Então, a gente vai didaticamente, né? A gente separa isso, dá alguns nomes, né, para esses elementos, para que vocês possam entender melhor, né, como que é formada essa cultura, né, que a gente fala. Então, aqui a gente tem aí os elementos. Eu vou citar para vocês aqui os 8 elementos e depois eu vou explicar cada um deles. Então, assim, uma cultura, imagina uma empresa, tá? Dentro da cultura dela, você vai encontrar 8 elementos. Então, são eles. As cerimônias, que a gente chama de cerimônias, são eventos especiais, são eventos de celebração, que tem uma conotação de festa mesmo. Então, por exemplo, tem empresa que ela festeja tudo, tá? Tem empresa que não tem esse hábito, isso faz parte da cultura. E eu vou explicar melhor cada um deles, eu vou só citar aqui. A gente tem os ritos e a gente tem os rituais, a gente tem as histórias das empresas que fazem parte da cultura delas, é muito importante, né? Nós temos os mitos, os heróis, os símbolos de cada empresa, tá? E, por último, a linguagem. Então, são 8 elementos que a gente vai identificar e são 8 elementos que compõem a cultura dessa empresa, né? O que seria essa cerimônia, né? Cerimônias, elas são eventos especiais da empresa, eles faz parte daquela empresa determinadas festas. Tem conotação de festa mesmo. Então, por exemplo, tem empresa, geralmente são empresas que dão uma ênfase aí muito grande para a área comercial, né, para a área de vendas. Tem empresa que eles fazem congressos, às vezes semestrais, às vezes anuais, mas eles têm congressos de vendas. Então, eles levam toda a equipe de vendas, toda a equipe do comercial para um hotel, para um local diferenciado, tem palestras, tem lançamento de produtos, tem jantar, tem almoço, enfim, cada um faz de uma forma, mas ele tem a conotação de ter cerimônia. Então, assim, tem empresa que isso faz parte da cultura dela, sempre tem. Inclusive, tem uma data definida para que aconteça essas cerimônias, né? Tem empresas que não têm essas cerimônias, né? Nunca teve, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, estou falando de vendas, mas, por exemplo, eu sou da área da educação. Eu trabalhei numa empresa em que todo mês de agosto nós tínhamos o fórum de professores, né? Professor superior. Então, era um evento de 3 dias, né? Em que havia palestras, eles traziam as atualizações, né? Os temas novos daquele segmento da área acadêmica para o nível superior. Então, a gente já sabia que em agosto tinha evento e que aí a gente tinha que participar. Então, tinha uma conotação de festa, tinha palestra, mas tinha coquetel, tinha lançamento, tinha uma série de coisas que aconteciam no contexto daquele evento, tá? Deu para entender? Bom, depois a gente tem aqui 2 nomes parecidos, que eles recebem o nome de ritos e rituais, tá? Então, veja, o que é um rito, um rito, né? São atividades que elas vão transmitir mensagens ali elas acontecem, certo? Mas elas acontecem de forma esporádica,
tá? Então, o rito, ele acontece de vez em quando, tá? Então, aqui quando a gente fala, assim, de integração, não é integração, integração é complicado, né? Porque, assim, a integração, ela tem, o verbo integrar, ele pode ter duas conotações. Integrar as pessoas, no sentido de uma integração entre as pessoas, e na área de recursos humanos, a gente tem o verbo, a gente tem o termo integração, que é um treinamento que acontece, né, sempre que a pessoa ingressa na empresa. Tá? Nesse caso, oi. Na empresa que eu trabalho, toda segunda-feira tem um rito. A gente canta o hino nacional, canta o hino da empresa, né? Aí tem mensagens pra gente começar o dia bem, a semana bem. Toda segunda-feira tem. Toda segunda-feira. Então, Flávia, aí, ó, não é rito, é ritual. Eles chamam de rito. Mas ele é ritual. Ó, quando um rito é assim, ó, por exemplo, um determinado dia, hoje é dia 30 de setembro, por exemplo, tá? Aí eu sou gestora lá da área, sei lá, da área comercial, e eu chego lá e falo assim, bom, gente, ó, hoje eu vou comprar um bolo aqui, a gente vai cantar parabéns para os aniversariantes do mês. Nunca foi feito isso, eu resolvi fazer isso este mês, tá? E eu não repito mais. Se eu não repetir, ele é um rito. Se eu passo a incorporar esse aniversariante todos os meses, ele passa a ser ritual. Deu para entender? Então, assim, se é um ato isolado, ele é um rito. Se esse ato isolado ele passa a acontecer, ter uma frequência assim, ou mensal ou semanal, ele passa a receber o nome de ritual. Tá? Então, por exemplo, lá em março, no Dia da Mulher. Então, esse ano eu vou dar uma rosa para cada mulher. Aí vou lá, compro as rosas, providencio. O ano seguinte a gente não repete, não vai ter mais, a gente não vai mais entregar as rosas, nunca mais entrega. Então foi um rito, foi uma coisa que aconteceu uma vez e não se repetiu. Agora, se todo mês de março, habitualmente, né, todo mês de março você entrega alguma coisa, uma lembrança, alguma coisa para a secretária, para o Dia da Mulher, aliás, para o Dia da Mulher, então aí passa a ser ritual. Se você tem essa questão toda segunda-feira, é um ritual. Entendeu? Começou como um rito, mas assim, se deu sequência, virou ritual. Entendi. Uhum. Tá? Então, essa é a diferença. Então, veja, vocês começam a analisar e a perceber como que funciona a empresa de vocês. Tá? Vocês têm cerimônia? Empresa? Tem alguma comemoração, que ela é frequente, sempre na mesma data? Você tem alguma... Lembra de ter tido algum rito alguma vez, alguma ação? É uma ação pontual, né? Uma ação que aconteceu ali e ela não se repete. Isso é um rito. Ou você tem na tua empresa alguma coisa que acontece com frequência, toda semana, todo mês, isso tem uma frequência, né? Então, você começa a formar a tua empresa, você percebe? Você começa a analisar a tua empresa, você começa a perceber o que ela tem na cultura dela e o que ela não tem, certo? Histórias, né? A história é a história mesmo, né? Você conhece a história da sua empresa? Qual que é a história dela? Quando que ela começou? Qual que é o histórico, por quê, quais foram os tópicos assim, que são importantes. Então, às vezes, dentro da história, quando você vai lá na história da empresa, você começa a entender, quando você conhece a história da empresa, você começa a entender uma série de fatores que acontecem nos dias de hoje, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, tem empresa que
um exemplo, né? Ela só contrata homem ou ela só contrata mulher, certo? Então, assim, você vai buscar lá na história da empresa, eu vou dar um exercício para vocês, que ele fala exatamente isso. A história era que, assim, é uma empresa que ela ainda existe, né? E eram vários irmãos, então eles só contratavam homens. Lá naquela época, naquela geração, quando a empresa se formou, né, a mulher não trabalhava, né? Dentro daquela geração, lá naquela época, a mulher ela ficava em casa. Então a empresa ela foi se desenvolvendo, foi crescendo com o hábito de que só se contratava homens, entenderam? Então a história, né, a época, ela está relacionada lá com o que aconteceu. Algumas mudam, as culturas mudam, as culturas se atualizam, que é isso que precisa acontecer, né? Precisa ter essa mudança, uma atualização. Se a empresa não atualizar, ela quebra, tá? Então, ela é importante. E outras não, né? Se vocês avaliarem aí, tem algumas empresas, talvez vocês estejam lembrando de algumas situações em que a empresa ela não mudou, ela é assim há muitos anos e ela não passou por um processo de mudança, de atualização. Tá? Mito. O que é mito, gente? Mito é algo que existe dentro da empresa, alguma história, algum fato que o pessoal conta, às vezes alguma história engraçada, alguma história de fantasma que tem lá na empresa, mas assim, quem começou com essa história não trabalha mais lá, não está mais lá, então aí você não tem condição de saber se é verdade ou se é mentira, então acaba virando um mito mesmo, tá? Então, o mito são histórias curtas, passagens curtas, né, que no fundo, na verdade, você não sabe se é verdade ou se é mentira. Os heróis são aquelas pessoas... Oi. Só está falando do mito, é igual aquela assim, antigamente tinha a loira do banheiro, né? Exatamente, Pessoal, é bem isso mesmo. A loira... Tem algumas empresas que têm histórias, né? Que alguém morreu no arquivo morto, que alguém... enfim, tem umas histórias assim. Então, tem empresas que têm mesmo, né? Esses contos aí. E esses são os mitos, né? Faz parte da cultura da empresa, faz parte do contexto dela, tá? Heróis, né? Os heróis são as pessoas que começaram, né? Fizeram uma carreira dentro dessa empresa, são pessoas que assimilaram esses valores da empresa, da cultura, né? E seguiram. Então, veja, assim, geralmente os heróis são pessoas que começaram em cargos baixos, né? Em cargos simples, e hoje, depois de alguns anos, eles se tornam, então, diretores da empresa, se tornam acionistas, né? Então, esses são os heróis, pessoas que realmente eles se dedicaram, assimilaram esses valores e dedicaram aí a sua carreira àquela empresa, cresceram na empresa e hoje estão naquela mesma empresa ali, num cargo de diferenciado, né? No cargo de destaque, tá? Não mudou, não? Peraí que travou. Depois, deixa eu pegar aqui. Depois dos heróis, quem nós temos aí? O símbolo, né, professora? Símbolos, professora. Símbolos, né? Que o meu não está virando aqui. O que são símbolos, gente? O que vocês entendem por símbolos? Olhando aí, o que vocês entendem que são os símbolos? Objetos, né? São objetos, são marcas, às vezes desenhos, né?
que atribuem significados especiais, ou seja, é o logotipo, a bandeira, a marca. Tá? Então, a tua empresa, ela tem um símbolo, ela tem uma marca, ela tem um logotipo. O que a gente quer dizer com esse logotipo? Significa que, assim, você bate o olho ali no símbolozinho da Nike, não está nada escrito, certo? Mas você sabe que é Nike, tá? Então, o símbolo é o que representa a empresa. O símbolo está ali, não precisa nem ter o nome da empresa, nada, mas você bateu o olho e ele demonstra, você já lembra, você associa a marca com a empresa, tá? A linguagem, ela é a forma de compartilhar as ideias. Então, quando a gente fala de linguagem, a empresa, ela tem ali os termos técnicos específicos da área. Então, é mais ou menos assim, olha, o médico tem os termos técnicos dele, o advogado tem outros termos técnicos, um pessoal aqui, ó, no slide é um exemplo da área da segurança, né? Então, aquele código que o pessoal da segurança usa nos rádios, então, que só eles sabem, né? Então, se a gente não atua nessa área, a gente não sabe o que eles estão querendo dizer, a que eles estão se referindo. Então, a linguagem, ela também diz muito daquele segmento de atuação daquela empresa, tá? Então, veja, é um contexto. Então, veja, quando você fala da cultura da sua empresa, você está falando de tudo isso: cerimônia, rito, ritual, símbolo, linguagem, a história da tua empresa. Pode ser que ela tenha mito, pode ser que ela não tenha mito, e tudo isso vai formar o histórico da sua empresa. E aí, você vai juntar tudo isso e aí você vai ver o porquê que aquela empresa, que é o que a gente começou a falar no início, né? Eu acho que foi o Eric que falou: visão, missão e valores. Valores é isso aqui que a gente viu mesmo, né? Então, tem os valores, e quem trabalha, a empresa que trabalha com a ISO 9000, que tem a área de qualidade, ela tem lá os valores bem claros, bem discriminados, em quadros, na entrada da empresa. Isso é bem claro para todo mundo. E a missão, o porquê que ela existe, né? E onde ela pretende chegar. Então, você associa tudo isso e aí você tem a cultura organizacional da sua empresa, né? Então, aí, agora você tendo conhecimento disso, você consegue avaliar se a tua empresa tem tudo isso ou se ela não tem nada disso, percebe? Então, assim, se ela não tem procedimento de trabalho, se ela não faz nenhum cerimonial, não comemora nada, se ela não tem nenhum ritual, veja, você começa a analisar. Eu sugiro para vocês, assim, que vocês façam um exercício mesmo, assim, que vocês... Gente, alguém mexeu aí na... Alguém... Vocês estão me ouvindo? Sim, sumiu os slides, mas estou te ouvindo. Então, alguém mexeu nos slides aí. Olha lá. Alguém assumiu o controle da reunião. A Eliane. Alguém mexeu aí e... Aqui aparece que foi a Eliane Jesus. Será que foi eu? Porque tava uma barrinha aqui em cima, eu tava tentando tirar a barrinha de cima. Então, aí deixa eu pôr aqui de novo. O mouse não tá funcionando. Só o seu que tá funcionando. Vou colocar aqui os slides de novo, gente. Só um minutinho, peraí. Não é aqui. Vai pra porque isso daqui é do negócio. Filha de uma mãe, dá licença. Não, é porque isso daqui é do negócio. Aqui, ó, tá. O que tu fez, menina? Não foi, é minha menina que tá com outro mouse, olha pra isso. É que tá um mouse aqui sem fio, tá com 2 mouse aqui, ela tá mexendo no mouse sem fio, olha. Só um minuto, peraí, só um pouquinho que a gente já arruma. Olha, você bagunçou toda a minha tela, Beatriz. Oh, meu Deus do céu. Agora eu não vejo nada, né?
Caiu tudo aqui. Tá passando de novo, gente? Apareceu para vocês? Passando os Professora, slides, pra mim tá, não é possível exibir. Gente, quem não consegue ver, vou pedir para vocês entrarem e saírem de novo. Sair e entrar de novo. Aí eu vou aceitando vocês. Ó, eu estou passando os slides. Isso, sai e retorna. Aí os slides vão aparecer. Professora, eu tô conseguindo ver de boa aqui. Então, alguns mantêm, outros não. Aí o pessoal vai entrar de novo, quem não conseguiu. Alguns só, a maioria tá aí. O meu apareceu. O pessoal que tá indo e tá voltando, ó. Está tão quieto que já está dormindo. Já está um silêncio desse. Cadê aquela que de vergonhada? Bom dia. Pronto. Bom, então a gente está falando da cultura organizacional, né? E aí eu trouxe para vocês aí os elementos que compõem aí essa cultura organizacional. Então, veja, todos esses elementos, gente, eles acabam interferindo e influenciando nas atitudes dos empregados, tá? Dos funcionários. Então, é importante que você entenda o que é cultura para você associar principalmente a questão de motivação, a questão de satisfação, né? Então, às vezes, a pessoa ela trabalha numa empresa em que a cultura ela não é legal, é um ambiente que assim, ela tem alguns valores que a pessoa ela fica muito insatisfeita, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você tem os seus valores e você trabalha numa empresa que você sabe que ela faz muita coisa errada, né? Então, ela faz muita coisa errada. Então, chega uma hora que a pessoa ela não aguenta mais. Ela trabalha naquela empresa, ela precisa daquele salário, tá? Mas, assim, vai muito contra, né? Muito na contramão dos valores daquela pessoa. E, às vezes, ela acaba não permanecendo, não ficando. Ela prefere sair da empresa do que permanecer, né? Então, isso acaba interferindo nas atitudes, né? Nos nossos comportamentos. Às vezes você está numa empresa em que você acaba percebendo que você está mais insatisfeito do que satisfeito. Você vive mais tenso do que numa rotina tranquila. Tem mais coisa errada do que coisa correta. E aí a pessoa ela vai, né, se estressando, vai atingindo o limite dela, chega uma hora que ela realmente ela não aguenta mais. Então, interfere diretamente no comportamento. Tem outras pessoas que precisam permanecer naquele local de trabalho, precisam do salário, mas as pessoas acabam tendo comportamentos, né, que a gente às vezes nem entende. Então, veja, a cultura da empresa ela é muito importante para que a gente entenda o comportamento dos funcionários. Às vezes o funcionário está fazendo alguma coisa que ele é obrigado, ele não concorda, mas ele é obrigado porque ele precisa manter aquele emprego. Então, assim, é importante que a gente entenda para que a gente possa entender a questão comportamental de cada um. Tá claro isso? E outra coisa, então veja, a cultura organizacional, ela vai te apresentar, ela vai interferir, né, nas interações entre as pessoas, ela vai interferir nas atitudes das pessoas, né, nas aspirações, aquilo que as pessoas almejam, que elas desejam, né, nos assuntos de modo geral. Então, tudo isso, esse contexto da cultura, ela interfere no comportamento das pessoas, no comportamento dos funcionários, no comportamento organizacional. E a gente precisa desenvolver essa visão, né? A gente precisa entender o que está
acontecendo ali para poder compreender. E a cultura, gente, né? Cultura e clima são dois assuntos distintos, tá? A cultura, então, é tudo aquilo que a empresa acredita. São os valores que ela passa como sendo certo ou errado para aquele pessoal ali do executivo, tá? Eu lembrei de um exemplo agora, gente. Eu tive uma vez uma conhecida que ela pediu para eu dar uma palestra numa empresa e aí, a hora que eu cheguei lá, eu fiz uma palestra de motivação. Deixa eu só ver aqui, gente. Ah, que bom, peraí. Estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Estou ouvindo. Agora sim, mas tá Estou te ouvindo e te vendo. Isso. Tá me Normal. vendo? É porque saiu a minha tela aqui, saiu tudo, só um minutinho. Saiu geral aqui. Fica só um pouquinho, gente. Hoje tá tenso aqui, hein? Ah, voltou. Espera só um pouquinho. Pronto, tinha gente esperando. Pronto. Saiu da minha tela, desculpa. Então, assim, clima e cultura são dois assuntos distintos, né? Então, a cultura são crenças, valores, né, que a gente, que a empresa acredita. O clima organizacional, ele está inserido, ele está dentro da cultura organizacional, tá? Então, é mais ou menos assim. Se a cultura é uma cultura tranquila, é uma cultura assim que tem valores legais, que você trabalha bem, que você se sente bem naquela empresa, ela prega, né, coisas boas, geralmente o clima ele é bom, tá? E quando é uma empresa que ela é muito tensa, é uma empresa que, por exemplo, não é idônea, é uma empresa que age, por exemplo, de má fé, tá? O clima, a tendência desse clima é que não seja legal, tá? Então, a gente entende por clima organizacional, né? Muitas pessoas confundem cultura organizacional com clima organizacional, e é importante a gente entender qual que é a diferença, tá? O clima organizacional, ele está relacionado ao ambiente da empresa. Então, o que é o clima organizacional? Ele é a satisfação do empregado com relação à cultura. Deu para entender? Então, o clima ele está dentro da cultura, tá? O que é o clima organizacional da empresa? A satisfação que o funcionário tem sobre satisfação com relação ao quê? Satisfação com relação ao ambiente interno de trabalho, né? Então, associe clima com satisfação, tá? Pergunta de prova. Ó, que pergunta boa. Qual é a diferença entre clima organizacional e cultura organizacional, né? Então, o clima, ele indica o grau de satisfação dos membros da empresa em relação a diferentes aspectos da cultura. O que faz parte da cultura, né? Política de RH, política de gestão, liderança, missão da empresa, processo de comunicação. Então, tudo isso faz parte, né, do contexto da empresa. E você estar satisfeito ou não, ele vai influenciar, ele vai dar o clima. Quando a gente fala clima, é clima mesmo, assim, ambiente interno. Tem lugar
que você entra dentro da empresa e o ambiente é pesado, não é? O ambiente é tenso, tá todo mundo bravo, todo mundo meio de cara feia. Às vezes você quer, você entra num lugar, vou dar um exemplo para vocês, entra numa loja, às vezes você entra numa loja e a pessoa tá com o clima, ele é tão tenso que você fala, ai, deixa para lá, nem quero mais, né? E às vezes Professora. você entra... Oi. Pode falar. Não, eu só queria entender uma coisa. Você perguntou qual a diferença entre o clima organizacional e a cultura. Então, falar que o clima organizacional é medir a satisfação do funcionário e a cultura é o quê? É a coisa mais lógica? São os valores, entendi não. muito bem. São a cultura organizacional são os valores e crenças da empresa. São as regras e normas que ela estabelece. Essa é a cultura. O clima é o ambiente interno, a satisfação do funcionário com relação ao ambiente interno. Então, veja, cultura, regras, normas, aquilo que a empresa acredita, aquilo que ela prega. Às vezes, o funcionário, ele concorda e, às vezes, ele discorda. Se ele discorda dessas regras, normas, dessas crenças, geralmente pode acontecer do ambiente ser ruim, de não ser um ambiente legal. Entendeu? Respondeu? Ah, tá. Entendi agora. Obrigada. Nada. Então, assim, cultura, regras, valores, crenças. Clima organizacional, a satisfação do funcionário em relação ao ambiente interno. Tá? E muitas vezes, né, essa satisfação do funcionário, além de interferir no clima, ele vai fazer com que essas pessoas fiquem motivadas ou desmotivadas, né? Então, assim, acaba interferindo no próprio desempenho dos funcionários. Né? Como é que a gente avalia, como é que a gente sabe como é que está o clima da empresa? Através de um instrumento, de um formulário que vocês já devem ter respondido, que vocês devem conhecer, que chama Pesquisa de Clima Organizacional. Né? Então, são temas que são abordados, você responde lá se você concorda, se você discorda, se você está satisfeito, insatisfeito. Essa pesquisa, depois ela vai para um processo de tabulação e ela dá os resultados. Então, quando foram elaboradas essas questões, vocês escolheram alguns temas para trabalhar. Então, quando você monta uma pesquisa de clima, você escolhe os temas que você vai avaliar, né? Então, por exemplo, você pode perguntar sobre liderança, você pode perguntar sobre comunicação, sobre trabalho em equipe, sobre a imagem da empresa. Tem vários fatores que você pode abordar nessa pesquisa de clima. Então, como é que funciona a pesquisa? Você elabora essas perguntas, né? E entrega. Deixa eu passar aqui para o próximo slide, gente. Espera um pouquinho. Ele não está caminhando. No slide aí de vocês, o próximo slide. O próximo slide fala dos tipos de clima, né? Então, assim, existem somente 2 tipos de clima, ou o clima bom ou o clima ruim. Qual que é o clima bom? Né? O clima bom é quando predomina o quê? Atitudes positivas, quando você tem aquela equipe onde você trabalha, tem confiança, onde tem alegria, engajamento, tem comprometimento, as pessoas trabalham com vontade. Quando que o clima é ruim? Quando tem tensão, quando tem discórdia, quando tem desinteresse, as pessoas não querem trabalhar, tem uma resistência muito grande ao que precisa ser feito, né? Não tem trabalho de equipe, então às vezes um acaba trabalhando por 2, 3, aquela pessoa está sempre tensa, cansada, porque ela acaba sendo sobrecarregada, né?
Então, a gente percebe que o clima não é legal. Quando a gente... o ideal é que se faça uma pesquisa de clima pelo menos uma vez ao ano na empresa, né? No mínimo. Para você pontuar, avaliar esses itens que eu falei, né? Avaliar liderança, comunicação, trabalho em equipe, tem vários fatores aí. E aí você Ô, professora, Oi. Diga. Normalmente a gente responde quando vai sair da empresa, né? Pede as contas ou é demitido, umas perguntas sobre. Não tipo, coisa de clima? Não é pesquisa de clima. Não. Quando você responde as perguntas no momento que você está se desligando da empresa, que a gente chama de entrevista de desligamento. Que aí, geralmente, a gente pergunta como que foi a questão do relacionamento, né? Se você conseguiu se integrar, se houve problema com a liderança. Essa é a entrevista de desligamento. A pesquisa de clima, geralmente, ela tem 30, 40, sei lá, 50 perguntas, ela aborda vários temas, ela é feita uma vez por ano, né? E aí, depois que existe um prazo para você responder isso aí, né? Essa pesquisa, e aí, quando você termina esse prazo, geralmente é o pessoal de RH que faz, e depois que você tabula essa pesquisa, você colheu os dados e que você tabula os resultados, você então faz um relatório. Ali aparece quais são os problemas, né? O clima não está legal, ali aparece quais são os problemas que justificam os problemas que estão acontecendo, e aí você acaba fazendo aí um relatório final, né? Para poder tomar ações, tá? Então, o processo, que é o último slide aí de vocês, aqui na minha tela deu uma travada, mas aí no último slide de vocês têm aí as etapas, tá vendo? Olha, da pesquisa de clima, né? Então, você vai planejar essa pesquisa, você vai definir quais os temas você vai trabalhar, ok? Aí você divulga isso para as pessoas respondem, né? E aí você coleta esses dados, faz a tabulação de dados e no final você emite um relatório dizendo quais são os problemas. E aí tem que tomar ação, né? Tem que tomar aí algumas ações para melhorar esse clima. Se fizer uma pesquisa de clima e não tomar ação nenhuma, a coisa fica pior ainda, as pessoas ficam mais desmotivadas ainda, tá? E esse foi o último slide, né, gente? Então, vocês entenderam, então, a diferença entre cultura e clima organizacional? Aí, depois, o último slide são as referências. Entenderam? Então, assim, é importante que vocês entendam justamente para entender o comportamento. Então, a ideia de passar para vocês essa questão de cultura e clima é para que vocês entendam o motivo pelo qual, às vezes, as pessoas têm comportamentos diferenciados, as pessoas têm comportamentos dentro da organização que a gente não entende. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Às vezes, o funcionário, ele não quer mais trabalhar naquela empresa. Então, ele está querendo ser desligado. E aí ele começa a provocar algumas ações, né? Então, ele começa a dar atestado, ele começa a faltar, ele começa a criar alguns problemas, mas ele está tentando sinalizar, veja, né? Ele está tentando sinalizar que ele não quer mais permanecer naquele local. Ele quer ser demitido, ele quer ir embora. Então, é importante que a gente entenda, né? Lembra que a gente falou na semana passada de percepção? Que a gente entenda o que está acontecendo e tenha a percepção para chamar essa pessoa para conversar e perguntar para ela o que ela quer, né? Naquele contexto ali de ambiente organizacional, ela não quer mais fazer parte daquilo. E ela também não fala, então ela começa a ter comportamentos inadequados, né? Para chamar atenção, para que alguém veja ali, ou para que alguém converse com ela, para que alguém demonstre ali uma... Ou então até que algumas empresas
não falam nada e efetivamente elas desligam, né? Então, tem algumas empresas, sim. A pessoa ela começa a ter problemas comportamentais, a empresa já desliga direto. Então, tem gente que provoca isso, tem gente que faz isso propositalmente, justamente para ser desligado. Então, é importante que a gente entenda isso, né? Para que entenda o comportamento das pessoas, tá? A professora, É isso, gente. boa noite. Perguntas. Boa noite. Isso acontece muito nas empresas de call center, né? É algo muito recorrente, que mesmo com o passar dos anos, não altera, não muda, não melhora. Independente de quantas pesquisas de clima organizacional sejam feitas na empresa, elas recebem os dados, recebem as queixas, mas não se utilizam disso para fazer melhora em momento algum. Para eles não é, para esse tipo de empresa não é relevante. E assim, independente aí o que acontece? Alô? Oi. Oi. Aí, independente, por exemplo, porque eu vi muito isso, eu trabalhei muito com empresa de call center, e você vê que realmente é desse jeito que a senhora falou agora a respeito de alguns funcionários que se comportam dessa forma. Então, é como se eles colocassem uma venda nos olhos. E são empresas muito grandes, sabe? E não são com poucos funcionários que reclamam ou se queixam da mesma coisa. Esse é que é o grande problema. Né? Não é um funcionário só que se queixa, são vários, são muitos, mas ainda assim eles fecham os olhos, preferem demitir os funcionários do que corrigir o que está causando grande quantidade de demissões. Então, mas é o que a gente está falando, né, Marcelina? Aí você percebe que assim, é cultura, é cultural, é da cultura organizacional. Então, assim, eles preferem demitir, desligar, do que trabalhar a pessoa, ou tentar identificar qual que é o problema dela, o que está acontecendo, procurar entender o que pode melhorar aquela situação. Então, assim, aí a gente entende qual que é a diferença. Está me ouvindo? Sim. Aí a gente entende qual que é a diferença, claramente, qual que é a diferença de cultura e de clima. Você percebe? O clima não é bom, né? E a cultura é justamente desligar, simplesmente desligar. Então, faz parte do... deu problema, desliga. É cultural. É aquilo que a empresa acredita que é o correto, é aquilo que a empresa acredita que é o melhor. Né? Você deu um exemplo muito bom aí de cultura e clima. O clima não é legal, a pessoa começa a faltar, mas a cultura da empresa diz que é melhor desligar, então desliga direto. E muitas pessoas sabem que é assim que funciona. Então, às vezes, a pessoa até começa a trabalhar direitinho, de uma forma correta, mas depois ela se cansa e ela mesma começa a ter aí comportamentos para ser desligada mesmo. Então, assim, é uma dinâmica, né? Se pararem para analisar, é uma leitura de comportamento organizacional. Né? Às vezes a pessoa ela tem um alto índice de atestado, ela está com problema de saúde, às vezes não é problema de saúde, às vezes ela está fazendo de propósito mesmo. Uhum. Tudo bem? Tudo. Pergunta, gente? Nenhuma? Não? Não, tá tranquilo por enquanto. Então, tá bom. Gente, então é o seguinte, olha, eu mandei para vocês aí, junto com a aula, logo na sequência, um estudo de caso. É um caso, então vou explicar para vocês, olha. É um caso, se vocês puderem abrir aí. Então, eu coloquei aí, orientações para o trabalho, tá? Mandar responder as perguntas do final do case aqui e mandar para o meu e-mail. Colocar no assunto do e-mail cultura organizacional. Então, quando vocês forem, vocês vão me mandar um monte de trabalho, certo? Se você quando você mandar lá o trabalho de percepção, você coloca lá no assunto, percepção. E não esquece de colocar teu nome e a turma e o semestre que você está. Se você for mandar os dois, então, num você vai colocar lá percepção, no outro você vai mandar cultura organizacional, tá?
Então, é só para ficar mais fácil para eu poder atribuir esses pontos. Aí embaixo vem um texto, na verdade é uma história, tá? 1, 2, 3, umas 4 folhas de uma história aqui de uma empresa. É uma empresa que ainda existe, é uma empresa de balanças, tá? Que ela... Cadê o nome dela aqui? Que ela chama Filizola, tá? Quem teve a oportunidade aí de ver, de conhecer, são balanças, né? Para peso aí de todo tipo de medida, né? Peso de comida, peso de O meu pai material. trabalhou nessa empresa por 16 anos. Quem? O meu pai trabalhou nessa empresa por 16 anos. Olha, então ele vai te falar aí, ó, tá vendo como existe ainda, gente? Você vai contar aqui, ó, você vai mostrar para ele o caso aqui, olha, da cultura, né? E aí aqui tem a história da empresa, desde quando ela começou, desde quando ele abriu, a história dos funcionários, né? O primeiro, o pai que abriu a empresa, a história dos filhos, que vê, ó, em princípio, ele começou trabalhando sozinho, consertando balança, aí depois, em 5 de abril de 1886, nascia a Filizola, tá? Então, gente, é legal vocês lerem, para vocês verem. Imagina uma empresa que ela foi fundada em 1886, o que ela não tem de informação na história dela, né, para contar para a gente aqui, né, sobre cultura organizacional, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Então, aqui conta um pouquinho da história dessa empresa, né? E aí eu quero que vocês identifiquem aqui os elementos. À medida que vocês forem lendo, vocês vão identificar para mim se tem cerimônia, se tem rito, se tem ritual, se tem herói, se tem comunicação específica, se tem símbolo. E aí vocês vão ler o trecho e vão identificar se vocês encontraram esses elementos, tá? Então, vocês vão ler. Eu sugiro que vocês respondam assim, ó. Pega os 8 elementos, ó. Pega os 8 e eu fiz 10. Pega os 8 elementos, né? Coloca na sequência lá, cerimônia, rito, ritual, símbolo. Coloca os 8 lá. E à medida que você vai lendo o texto, você vai identificando, isso aqui é uma cerimônia, isso aqui é um ritual. Ou se não tiver, não, mito, por exemplo, não aparece mito, não há. Ele não contou nenhuma situação de mito. Então, você vai escrever lá, mito, não há, não tem mito. Cerimônias, de tudo que você leu, você acha que tem. Escrever, não há. Então, vocês vão ler o texto e vão identificar no texto se vocês encontram exemplos dos 8 elementos da cultura organizacional que eu apresentei para vocês. Diga. Quem chama? Professora, a Fran, por exemplo, você falou da cerimônia. Aí a gente só coloca, aparece no texto, ou só pode copiar aquele pedacinho onde cita e coloca? Isso, copia o pedaço do texto onde tem aquele elemento da cultura. Ah, tá, entendeu? Entendi, ok. Você copia mesmo. Professora, eu ia pedir... Dá um copia e cola. Uhum. Eu ia pedir para você explicar de novo o primeiro trabalho que você passou, porque eu tô meio perdida, não tô conseguindo desenvolver. O primeiro Você consegue? não, o segundo, né? O de percepção. Isso, aquele primeiro que você passou de percepção, exato. Então, o de percepção quer ver? Deixa eu pegar ele aqui, que acho que está no grupo também. Deixa eu ver aqui se eu acho. Era para vocês lerem, certo? Era para vocês lerem o texto. É um texto que ele fala sobre percepção. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó.
Prazo para entrega, 27/9, valendo 300 pontos. Esse vale 400, já dão quase 1.000 pontos aí para vocês. Ler o texto, aí eu coloquei o link do texto lá. Após a leitura, realizar uma crítica. Você vai ler o texto. Está falando lá sobre vários tipos de percepção, vários tipos de percepção, tá? E aí, você vai fazer uma análise crítica. O que é uma análise crítica? Concordo, discordo, gostei desse aspecto, não gostei desse aspecto. Você vai fazer uma análise crítica. Um parágrafo assim, olha, 4, 5 linhas sobre o que você percebeu daquele texto, o que você achou daquele texto. É bem simples. Tá. É até o dia entendi. 27, né, professora, que é para entregar? Isso. Percepção, dia 27. E esse daqui de cultura para o dia 5, tá? Dia 5, na primeira semana de outubro, começam as provas. Lembra que eu falei para vocês? Então, a gente tem a aula da semana que vem. Eu vou verificar direitinho como que vai ser essa prova. E aí, na próxima semana, né, na segunda-feira que vem, eu dou todas as coordenadas para vocês sobre as provas, tá? Então, a semana que vem tem mais um conteúdo, né, a aula 4. A gente vai finalizar a unidade 1. Tem 4 aulas dentro da unidade 1. E aí eu já dou as coordenadas sobre a prova. E aí no dia 5 é a prova. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Alguma Professora. pergunta, gente? Oi. Diga. Quem chamou? Acho que ninguém, professora. É para falar que tá tudo bem. Professora. Ô, professora. Oi. Professora, é a Carla. Eu não tô conseguindo Carla. acessar. Eu não tô conseguindo acessar o portal. Tá dando um erro. Eu não consigo acessar as aulas, não consigo fazer as atividades, professora. Eu já comuniquei, Gente, mas tá difícil. Posso falar uma coisa para vocês? Vocês estão fazendo isso Pode. como? Por e-mail? Não, ó, eu entro lá na faculdade, lá da Anhanguera, aí pede para mim digitar a minha senha lá, né? Aí eu coloco a minha senha, aí quando eu entro lá, aí põe portal do aluno ou tem uma outra, peraí. É estudar pelo AVA. Isso, por estudar exemplo, pelo AVA. Ninguém Aí está eu não conseguindo acessar o AVA? É Ô, muito professora, não- esporádico quando ele acessa, professora. Quando não, você consegue pôr login, senha, você acessa, entra. Só que a hora que você coloca lá estudar pelo AVA, ele fica lá carregando. Isso mesmo. Carregando infinitamente e fica uma página branca carregando e não sai daquilo. Teve uma vez até que eu chamei aí no grupo, eu até brinquei com o pessoal, que eu falei que se tivesse alguém na minha frente naquele momento, literalmente eu havia pego pelo pescoço. Porque eu estava com 3 equipamentos abertos, com 3 tipos de conexão de internet diferente, 3 navegadores diferentes, e ele não abriu. Ele não abriu, ele abre quando quer. É uma vez na vida e outra na morte, literalmente falando. Eu posso falar como eu estou conseguindo acessar? Diga, conte-nos o segredo. Não, então, é porque assim, eu também estava perdida, né? Porque eu sou nova. Aí tem outra pessoa que também estuda pelo portal e ela me deu a dica. Ao invés de você ir direto no AVA, você vai lá em disciplinas, né? No meu curso, disciplinas, aí vai estar lá assim, meus pontos. E vai estar todas as nossas disciplinas e do ladinho vai estar tipo um desenho do YouTube, sabe? De vídeo. Aí você vai clicar lá e aí você vai ter acesso. E desde quando você está acessando por esse local, você consegue acessar direto? Sim, direto. Eu não vou no AVA, né? Se você quiser, eu mando as fotinhos, tipo, explicando no grupo. Que aí eu acho que isso é mais fácil de você. Ai, manda sim, por favor. Tá bom, então eu mando Larissa, sim. ou então você ou você manda o print da tela, as fotinhas, ou então você grava um vídeo. Sabe, tipo, tá bom. O celular e grava. Se você conseguir gravar, vai dar o quê? Não vai dar nem 1 minuto.
e gravar para o pessoal onde que é o local, acho que é até mais fácil do que você ficar tirando foto, e aí você joga no grupo, que ajuda. Tá bom, então eu vou fazer isso sim. Aí, por favor, que aí já ajuda o pessoal. Porque vocês têm pontuação, né? Vocês têm uns pontos que vocês ganham. Que nos ajuda, né, professora, para formar no final. Só que a gente não consegue, como não consegue, que nem eu vim do segundo, tô no segundo semestre. E aí eu falei assim, eu vou me antecipar, fazendo todas as atividades certinho, porque aí a gente não fica muito corrido, né? Para chegar no final, prova, fazer as atividades, fica difícil. Só que assim, eu não estou conseguindo acessar, professora. Eu só consegui acessar, desde quando voltou às aulas, eu consegui acessar da professora Joarlene, uma matéria dela só. Aí as outras eu não estou conseguindo acessar. Só, professora. Só que assim, engraçado, na hora deles mandarem o valor da mensalidade pra gente, vem certinho, bonitinho, não tem problema nenhum. Só que na hora que a gente precisa fazer as atividades, para poder não ficar atrasado na matéria, não consegue. Aí o professor olha e vê que os alunos não acessou, é falta de interesse. Mas não é falta de interesse, é que a gente... Não é por isso que a gente está perguntando. Você vê que eu sempre pergunto se vocês estão acessando e tal. Porque tem um simulado lá também que vocês fazem. Além das atividades pré-aula e pós-aula, que vocês ganham ponto, vocês têm os simulados também, entendeu? E eu vou mandar aqui para vocês o período essa semana aqui começa um período de simulado. Eu vou mandar para vocês, que é o desafio nota máxima, igual teve no semestre passado. E essa semana, a partir de hoje, está liberado. Então, são aqueles exercícios que valem nota também. Quem sabe a Larissa, né? A Larissa mandando esse videozinho, vocês conseguem acessar e... Vocês já tentaram entrar pelo Google direto? Ô, professora, eu mandei uma foto no grupo de como a tela fica. Aparece sorry e não carrega mais nada, só fica desse jeito, uma tela branca. Eu fiz agora, tá aí no grupo. Vocês limparam o histórico do computador ou do celular? Aham. Sim, é que nem eu estou falando com você e não consigo. Aí eu vou lá na tela da Anhanguera, aí eu coloco lá, aí vem lá para login, aí eu coloco lá, sou aluno, para poder conectar. Não vai. Não vai. Ainda estava indo. Eu só sei dizer que depois que a Mariana saiu, ficou mais difícil para ter acesso, porque pelo menos ela já ajudava estando no grupo, né não? Ela já ia lá, conversava com o TI, dava o contato, a gente entrava em contato, conversava e não tem mais nem quem oriente, parece que a tudo a Deus dará. Então, gente, É verdade. a Larissa vai fazer para a gente o videozinho para vocês. E aí eu vou ver também, vou ver se eu consigo ajudar vocês e ver se eu tenho o contato aqui do TI ou de alguém que possa dar uma força lá na secretaria para poder ajudar vocês aí na questão do acesso, porque vai começar a liberar a pontuação, né? E tem aquela matéria também online que vocês precisam fazer. Professora, as suas atividades a senhora mandou no AVA ou no e-mail da sala? As minhas atividades, elas estão disponíveis no AVA e eu mandei tudo pelo grupo para vocês poderem ir antecipando, tá? São atividades extras, são outras atividades, porque além dessas, vocês têm as pré, né? Que são as atividades pré-aula e as atividades pós-aula, que são aqueles exercícios que vocês fazem e vale ponto. Na somatória final, faz diferença esses exercícios. Professora, eu abri, assim, geralmente sempre quando eu termino as aulas aqui, eu abro o AVA, né? Eu estou conseguindo acessar. Tem dia que dá uma travada na hora de mandar as respostas, né? Aí fica só rodando. Eu nem sei se está contabilizando, porque tem vezes que é na hora de eu finalizar, ele fica só rodando. Mas só que eu acessei o da senhora, não tem nada. Não tem nada. Nada na aula da senhora. Nada.
Como assim? Não está postado lá? Não tá postado. Eliane, eu também observei. Eu abri, mas não vi Falar nada. e eu tava esperando. É porque o portal do professor é diferente do portal do aluno. Ô, Eliane, você me manda dá um print na tela, tira uma foto para mim de como que aparece para você e me manda aqui no privado para eu ver, por favor. Pois e aí é, eu vou mandar pra... eu tô vendo a professora dizendo que tá postando na atividade, não tem nem a pré-aula, nadinha. Assim que acabar a aula online agora, eu tento mandar para vocês para ver se facilita. Para ver se ajuda isso, é. Não, Não, beleza, Sandra, pode deixar. E eu vou... Oi. Quem é? é o Sidney. Na sua matéria lá não tem nada postado mesmo. Que antes da aula aqui eu tentei entrar Então, lá, gente. não tem nada. Lá tem pós, tem pré-aula, mas quando abre, tudo em branco, tudo limpo. E esse texto que você mandou do trabalho, percepção, eu abri o link aqui, tem percepção, aí tem o estudo da percepção e realidade. Sobre percepção. Isso mesmo, é um texto É para sobre estudar percepção. todo ele. É para ler pra o texto. Todo ele. Hã? Isso mesmo. 8 Isso folhas. mesmo, é para ler ele todo. Tá bom. Foi bom que vocês me falaram, porque eu vou pegar a foto de vocês e a minha foto e vou mandar para o menino do TI para ele ver o que está acontecendo na minha disciplina, porque está tudo postado lá. Então, aparece realmente, da mesma forma que aparece para vocês, aparece para outras pessoas que eu não estou postando, e eu estou sim. Está tudo lá. Alguém me manda, por favor, no privado, para eu poder juntar a tela de vocês com a minha tela para poder explicar o que está acontecendo, por favor. Ó, quando entra na sua página, na sua matéria, tem que aparecer uma estrelinha vermelha. Aí você clica na matéria e lê, estuda, aí ela passa a ficar azul. A sua não tem a estrelinha, tá tudo em branco. Então não está registrado. Será que ela não tem o acesso? Não está registrado. Sua matéria não está registrada lá. Gente, para mim essa foto. Faz uma gentileza, Sidney, você consegue me mandar a tela da minha matéria e a tela de outra matéria que tem essa estrelinha aí? Porque assim, gente, ó, vocês falando, tem estrelinha, não tem estrelinha, abre, não abre, a gente não tem acesso à tela de vocês, então a gente não sabe como é que funciona. Se você puder me mandar, eu agradeço, porque daí eu vou mandar para a área de TI. De repente, a minha disciplina não está conectando aí, não está acessando para vocês. Ô, Pro, eu posso sair rapidinho para tentar fazer o vídeo já agora? Pode, gente. Aqui já encerrou. Gente, alguma dúvida? Então tá bom. Eu vou fazer o vídeo e já mando no grupo, então. Aí tá bom. Eu também vou acessar aqui, vou olhar. Quem puder tirar foto aí que não aparece nada, já me manda também. Gente, obrigada, boa noite. Eu também vou olhar o que está acontecendo e a gente vai se falando, tá? Ok, Sandra. Beijo. Boa noite. Beijo, boa noite, Pro. Beijo, professora. Boa noite. Boa noite. Boa semana para vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, professor.